Boa tarde, pessoal. Aqui me ajuda. Meu nome é Thiago Tatagiba, sou Head de Produtos na Inticom. Obrigado aí pela atenção de todos, desde já. A Inticom é uma empresa de tecnologia focada em pessoas. O desafio que a gente ajuda nossos clientes é o desafio da produtividade e do compliance de documentos certificados em operações complexas. Então, a gente tem uma suite de aplicações que se chama Blopex, e lá você consegue fazer toda a gestão da sua força de trabalho, e a gente traz uma camada de validação de documentos e certificados que é muito relevante para a indústria. E aí, quando eu falo indústria, qualquer tipo de indústria pesada, portos e marítimos, que é o case que a gente vai apresentar aqui hoje. Uma tripulação, ela apresenta uma complexidade bem grande para você garantir que todos estão nas escalas, para você garantir que todo mundo está com a documentação que precisa ter, de acordo com as exigências de várias entidades. E por isso que a gente convidou o Wilson, porque é um usuário exemplar da nossa solução, e a Márcia vai poder falar um pouquinho sobre isso também. Então, agora é com você, Márcia. Bom, boa tarde, eu sou a Márcia Valéria, atuo na liderança do desenvolvimento humano e organizacional na Wilson Sons Ultratug, e venho aqui para contar um pouco de como nós trabalhamos esse desafio de melhorar a gestão do embarque, desembarque, toda a gestão de certificação de nossos tripulantes, com o objetivo de ganhar sempre eficiência, tá, na entrega de toda a tripulação, para que a operação pudesse ser feita com segurança, garantindo, assim, o menor tempo e a entrega da embarcação para o cliente de forma segura, pensando sempre nas pessoas e também no ativo da nossa organização. O desafio a ser solucionado, como o Thiago passou inicialmente, a gente tem aí compromissos, que é com a garantia de preencher as posições, entregando e colocando a bordo das embarcações toda a tripulação de acordo com o CTS das embarcações. Cada embarcação tem definido um cartão de tripulação, e dentro desse cartão de tripulação tem regras definidas para cada posição. Então, eu falo aí de um desafio que vinha tanto na entrega dessa tripulação, com toda a documentação necessária, evitando, assim, que essa embarcação pudesse ter uma não conformidade, e aí ter uma parada, né, aguardando um tripulante com a documentação ou capacitada para que estivesse a bordo daquela embarcação. Ter aí o planejamento de todos os treinamentos, uma diversidade muito grande de treinamentos para compor o cartão de tripulação. Então, assim, além daqueles certificados obrigatórios e mandatórios que já é da pessoa, tem todos os outros treinamentos mandatórios, GNRs e necessários exigidos pelo cliente para que ele possa seguir durante o seu período de embarque. O outro desafio era a gente garantir a eficiência no processo dos cálculos das variáveis. A gente sabe que a remuneração do tripulante de um marítimo, ele tem ali as suas remunerações fixas, mas também tem aí diversas remunerações variáveis que necessitam ser apuradas de acordo com o seu período de embarque, e ter eficiência nesse processo, evitando erro nos cálculos, é de extrema importância. O controle também aí de pagamento de extras, né, que são as dobras, dentro de um cenário onde a gente atua aí com escalas, então uma escala de 28 por 28, então qualquer dia de avanço nessa escala exige aí um pagamento de um dia extra, que são os dias em dobro, e apurar isso de forma real e conseguir pagar dentro do prazo para o profissional, isso é muito importante. Ter aí uma forma de integrar todas essas informações em um único sistema era um grande desafio. Como eu falei no início das certificações, dos treinamentos, na hora de definir qual tripulante que eu vou colocar naquela posição, eu consegui visualizar se realmente ele está apto para assumir aquela posição,
Então, ter um sistema que eu conseguisse fazer toda essa integração era um grande desafio, além da parte financeira, que eu, como eu falei, tem que pagar, tem a folha de pagamento. Então, integrar isso era um desafio. E validar o grande número de requisitos, certificados, documentos, atestados de saúde, ele tem que estar com os atestados em dia, com todas as suas certificações em dia, e são certificações que a validade tem um período de 1 ano. Então, vocês imaginam, eu estou falando de 850 pessoas que eu preciso movimentar mensalmente entre o embarque e desembarque, tendo olhar para todos esses detalhes que são importantes. E aí foi aí que eu conheci a Inticom, e aí a gente começou a conversar de que forma que a gente poderia acelerar e trazer agilidade dentro de um processo, agilidade e eficiência. Então, assim, porque cada processo, quando a gente ia ver, acabava tendo um erro humano, tendo alguma fragilidade, o controle, eram diversos controles. Então, na hora de fazer qualquer movimentação, tinha que olhar vários controles para ter aí uma solução eficiente. E acabava que não era como deveria. E, com essa solução, nós conseguimos mitigar alguns riscos, praticamente os riscos ali, que eram as nossas dores, quando a gente conseguiu automatizar, tendo dentro do sistema todas as datas de validade de todos os certificados de treinamento. Então, também tem dentro do sistema a gestão dos treinamentos de todos esses tripulantes. Nós conseguimos otimizar com a redução de tarefas operacionais também. Então, eu estou falando de 22 embarcações, onde eu tenho 850 pessoas que embarcam. Então, é um time importante, e eu saí de 14 embarcações para 22 embarcações, e com o mesmo número de profissionais dentro da minha estrutura. Então, eu consegui reduzir o HH, eu consigo hoje ter uma agilidade de informações. Se eu quiser saber agora quem é a tripulação que está em determinado barco, eu vou ali no meu celular, eu vou conseguir exatamente saber quem é a tripulação, quem é o comandante, quem é o chefe, quando que fim do período de embarque, eu consigo obter isso na palma da mão. A redução de riscos trabalhistas, eu estou falando de um setor que é muito regulado. Então, assim, por ano, a gente tem, em média, 248 auditorias. Eu estou aqui agora, certamente, está tendo alguma auditoria em alguma de nossas embarcações. E aí eu tenho hoje esse risco de ter uma parada na embarcação por uma falta de... por uma não conformidade em uma certificação ou um treinamento que deveria estar sendo conduzido, e uma certificação que não está aderente ao momento. A confiabilidade nas informações, e que vai além das operações. A gente emite documentos e informações para revalidar certificados dessa tripulação, e eu consigo obter exatamente todo o período de embarque, desembarque, de tempo dessa tripulação, para apoiá-los também, para que essas pessoas também tenham aí a facilidade e a agilidade de conseguir renovar aí os seus certificados. Quando eu falo da agilidade, é a agilidade também que facilita as pessoas. A gente tem que... Porque são elas, essas pessoas que estão ali na minha operação, que eu preciso engajar, que eu preciso mostrar para eles a importância de apoiá-los, para que eles possam operar nossa embarcação com segurança e trazendo ali o melhor resultado final. O aumento na produtividade, a gente consegue ter aí um monitoramento e planejamento, e, com isso, eu tenho 0% de inoperância por problemas de certificação ou pela falta de um tripulante. A gente tem, hoje, 60% da minha troca de turma ocorre no Porto do Açu. Desses 850 tripulantes, eles estão espalhados por todo o Brasil. Então, 70% deles moram fora do Rio de Janeiro, que é onde os portos de troca ocorrem, alguns no Guarujá. Então, assim, mas hoje 60% é no Porto do Açu. Então, a gente precisa deslocar uma pessoa que mora em São Luís, 6 horas até o aeroporto, até ele chegar no Rio. Do aeroporto do Rio de Janeiro até o Porto do Açu são mais 6 horas. Então, eu preciso realmente ter aí um planejamento bem eficiente, para que, em caso de imprevistos,
eu tenha tempo de substituir e atuar sem ter impacto na operação e sem ter impacto na entrega do contrato ali com o nosso cliente. Sim, sim, a agilidade, porque eu cuido do embarque e desembarque. Eu tenho a satisfação ali do meu tripulante também, porque eu consigo fazer o meu planejamento com bastante antecedência. Então, 15 dias antes do desembarque, ele já sabe qual é a data do desembarque, ele já tem o bilhete do voo dele, ele já sabe, já tem uma previsão uma semana antes do horário do desembarque, ele já sabe que na noite anterior toda a tripulação já está no hotel, aguardando a entrada da embarcação para a troca de turma. Então, ele tem também essa segurança de o horário que ele vai desembarcar e que não só ele veio bem para embarcar, como ele já tem todo o planejamento para que ele possa chegar na sua residência em segurança e dentro de um tempo esperado. Os ganhos extraídos, como eu falei, a gente tem aí uma redução no custo com a logística e gestão de pessoa, em torno de 30%. Eu consigo controlar e reduzir também o meu custo com dobras, porque eu consigo fazer as trocas com bastante eficiência. O operacional, eu tenho 100% aí dos meus tripulantes com a certificação adequada para atividade a bordo. E aí a redução de paradas operacionais, como eu falei anteriormente, eu consigo atender às auditorias, tanto para os clientes quanto para as instituições públicas, né, os regulatórios, e cultural. A gente consegue hoje ter tudo digitalizado, eu tenho muita agilidade na gestão da tripulação e a qualidade de vida para o colaborador no campo. Eu consigo dar hoje aí para ele uma logística mais personalizada, com mais qualidade. Então, assim, foram ganhos realmente importantes e extraídos. E eu só quero aqui reforçar também que isso tudo é possível, porque estou numa empresa onde toda liderança apoia fortemente essa cultura de estratégia de inovação, esse olhar de melhoria contínua. Então, isso tudo só é possível porque os Funções também nos possibilita isso com muita força, e por isso que nós estamos aqui com a ajuda certa aí da Inticom, ok? Obrigado, pessoal. Esse case que a Márcia trouxe para a gente, ele é válido para a indústria dela, porque são embarcações de apoio a plataformas, essa divisão da Wilson Sons, mas mas a solução que tem aplicabilidade também para portos, então a gente está em conversas com o próprio Porto de Sul, com o terminal de Vila Velha, para fazer gestão de mão de obra terceirizada. Então, essa questão trabalhista, de compliance, também é uma dor muito grande quando você tem um efetivo de mão de obra terceirizada e você precisa ficar dependendo de planilha, de e-mail para fazer esse controle. Isso acaba sendo um risco, né? E esse case é válido também para outros tipos de navegação. Então, a Cargill, um outro cliente nosso, que aplica isso para a navegação fluvial, que também tem dores bastante parecidas. A gente está em conversas também com a Hidrovias do Brasil, porque também é um case muito similar. Então, é muito legal falar isso, porque são empresas que estão aqui, são empresas que a gente só pôde se conectar por causa do Cubo. Então, é muito importante para a gente estar aqui e escutar as palavras da Márcia, porque é um grande parceiro, e isso que ela falou com relação ao Wilson Sons é uma empresa que está, assim, à frente. Essa divisão da Márcia é o que a gente tem mais contato, e a gente tem vários outros clientes da área, e é um dos que está mais à frente, sim, na parte de tecnologia, na parte de digitalização. Então, é muito legal escutar essas palavras e ter a oportunidade de ter a Márcia, que é super eficiente e dedicada, falando da Inticom. Obrigado. Boa, meus parabéns, e tem troféu, né? Vamos lá. 2. Vem cá, John. Boa.